É isso aí, concurseira, é isso aí, concurseiro. Estamos aqui no 21º encontro trabalhando os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Muito legal esse assunto, estamos entendendo aí qual é a ética de proteção a eles, tá? A gente inicia esse encontro a partir do artigo 7º, inciso 22. 22, que fala em redução de riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. É direito meu ver a empresa se engajar através de normas específicas aí de saúde, higiene e segurança na redução de riscos inerentes ao trabalho. Então a empresa ela tem que se aperfeiçoar, ela tem que ir atrás, ela tem que estabelecer algumas condutas lá para que eu não me prejudique com o meu trabalho, tá? Tranquilo, aqui a regulamentação é mais legal, também não vem ao caso. Agora, veja que coisa, o artigo 7º, inciso 23. É direito do trabalhador urbano e rural receber um adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres, ou então perigosas na forma da lei. Quer dizer, a lei vai definir o que é uma atividade penosa, insalubre ou perigosa. Agora, o que é uma atividade perigosa? Bom, você trabalha numa fábrica de dinamite. A qualquer momento você pode explodir, não é verdade? Essa tensão constante me desgasta e me causa talvez algum tipo de prejuízo psicológico que outro não tem. Então, para compensar isso, há o pagamento de um adicional. É pago um adicional a esse que trabalha em atividade perigosa. Mas aquele que trabalha numa atividade insalubre também ganha. O que é uma atividade insalubre? Olha, não é necessariamente perigosa, mas ela traz ali uma diminuição de alguma sensação minha, vou colocar dessa maneira. Então, eu trabalho num ambiente que tem muito ruído. Poxa, eu tenho o direito de receber um adicional de insalubridade, porque aquela exposição constante a esse fator de risco pode me custar a audição. Concorda? Mas a empresa ela tem que te dar lá também o equipamento de proteção individual, verdade? Aquele negocinho lá para pôr no ouvido, máscara, óculos, bota com bico de ferro, esse tipo de coisa tem que ser dado também. Mas a gente não vai a tal ponto, vamos apenas entender que determinadas atividades são exercidas em locais insalubres, né? Trabalho numa fornalha, é quente, você está toda hora ali, 50 graus, é estranho, né? Complicado. Enfim, também a gente tem aí atividade penosa, né? De repente é um trabalho que exige um esforço muito grande, há necessidade de pagamento de um adicional respectivo. Assim como há necessidade de pagamento de aposentadoria ou de concessão dela. Isso aqui teoricamente não precisava estar, na verdade, é óbvio que trabalho pressupõe descanso, pressupõe lazer e pressupõe aposentadoria. Chega uma hora que eu posso pendurar lá a chuteira e ir curtir a minha vida, não é verdade? A aposentadoria é direito do trabalhador urbano e rural, dele não pode ser retirado. Depois, assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 anos de idade em creches e pré-escolas. Cuidado com 5. Até um tempo atrás era 6. Hoje é 5. Tá? Não pode errar essa daqui. Então eu, trabalhador urbano e rural, tenho o direito de ver meu filho ser amparado aí numa determinada escolinha, numa creche, até os 5 anos de idade. Esse aqui, não menospreze o 7º, inciso 26, que propugna aí o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho. O acordo coletivo de trabalho e a convenção, a gente já viu, já entendemos o que são, né? São negociações feitas pelo sindicato do patrão e sindicato do empregado, isso é a convenção, ou então pelo sindicato do empregado com a empresa, isso é um acordo coletivo de trabalho. Elas têm aí o reconhecimento feito pela Constituição. A Constituição entendeu que estas convenções, esses acordos, fazem lei entre as partes e valem mais do que a própria lei, porque a gente já entendeu nas nossas conversas anteriores que a lei não pode diminuir o salário de um trabalhador. A lei não pode autorizar aquela compensação de jornada, mas a convenção pode, o acordo pode, tá bom? E depois temos aí também a proteção em face da automação na forma da lei. Tá, mas Antônio, o que é automação? Eu entendo aí que deve ter alguma coisa a ver com robô. Sim.
A Constituição, ela entendeu que não poderia a empresa pegar toda a sua equipe, mandar embora e colocar máquinas lá para fazer aquele mesmo trabalho. Por que não pode, Antônio? Porque não pode, porque a máquina não come, eu como. Concorda? Eu preciso pagar aluguel, a máquina não. Eu preciso pegar ônibus, a máquina não. Então a máquina não precisa receber salário, eu preciso. Essa é a ética do negócio. Não que não possa haver automação num trabalho, claro que pode, mas não pode ser esta automação feita aí a custo de postos e postos e postos de trabalho, tá? A atividade terá marcos aí para esta proteção em face da automação, mas é algo que já veio colocado no texto constitucional, já de 88, sentiu a Constituição que bota um direito fundamental aí falando sobre não substituição do trabalho humano por trabalho de máquina, porque uma hora esse negócio vai pegar, tá? Legal. Seguro contra acidentes de trabalho a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado quando incorrer em dolo ou culpa. Então a gente tem aí que compreender que no âmbito do direito do trabalho, o patrão ele deve manter para mim um seguro contra acidentes de trabalho. Por quê? Porque o ambiente do trabalho ele pode, causar ali alguma lesão, algum dano ao trabalhador. Imagine que eu estou trabalhando lá numa serraria e aí estou serrando madeiras, eventualmente, estou acostumado com o trabalho, mas por alguma fatalidade, eu acabei perdendo lá um dedo. Poxa, eu vou ter obviamente gasto com isso, né? Vou ter que reparar aquilo. A empresa deve custear para mim o seguro contra acidente de trabalho. Com esse seguro eu vou me restabelecer, vou fazer o tratamento médico, vou lá, se for o caso, reimplantar, se não cuidar daquilo para fins de não aumentar a lesão. Só que é interessante lembrar que por mais que a empresa garanta para o trabalhador o seguro contra acidente de trabalho, ainda assim, caso ele se sinta no direito, ele pode reclamar uma indenização quando o patrão incorrer em dolo ou culpa. Um dia desses, na minha advocacia particular, eu vi um caso de uma determinada empresa que era serraria, e aí ela viu-se diante de um volume muito grande de trabalho e colocou pessoas que não estavam acostumadas ao manuseio da serra para serrar madeira. Precisava de volume, precisava de gente para trabalhar, não dava tempo de contratar. Pega o cara lá, pegaram o cara da portaria e botaram para serrar. Explicaram, se pisa aqui, levanta essa trava, passa madeira. Beleza. O cara, talvez sentindo-se confiado, acabou fazendo isso com uma velocidade, uma hora pegou a madeira, escorregou, arrancou o braço fora. Eu não tenho dúvida, a empresa custeou um seguro ali para ele teve o tratamento custeado pela empresa, mas considerando que nesse caso houve obviamente um dolo da empresa, uma culpa em última instância por pegar uma pessoa que não tinha preparação e colocá-la lá naquele cargo para fazer uma atividade que não era dela, não tenho dúvida, ele vai processou na verdade a empresa e a chance de ganhar uma indenização é altíssima, vai ganhar uma indenização por dano moral, né, a dor, o sofrimento que ele sentiu, talvez um dano estético, houve ali algo que prejudicou talvez a sua imagem, né, forçando aqui o exemplo, talvez também ele possa reclamar uma indenização por dano material. Poxa, nas horas vagas ele tocava lá piano, não vai poder mais tocar piano, apresentava-se tocando piano, bateria, sei lá, algum instrumento numa banda, isso tudo entra nas indenizações, é isso que a gente está dizendo aí. O que eu quero que se entenda é que a empresa não poderia falar, não, eu paguei o seguro, então não tem que pagar mais nada. Tem sim, claro que tem que pagar. Tá bom? Eis o ponto. Depois a gente tem lá o 29 é maravilhoso. O 29 é impressionante, você tem que estar atento a ele. Está escrito aí: é direito do trabalhador urbano e rural a ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Então, Antônio, como é que funciona? Eu fui mandado embora, eu tenho 2 ou 5 anos para reclamar, mas eu reclamo quantos anos? Vamos fazer um cálculo aqui, uma linha do tempo. Imagine que a pessoa foi contratada, então vou colocar aqui a admissão
dela aconteceu em 2000. 2000. Ela foi mandada embora, então vou colocar aqui a dispensa, no dia 1º de janeiro de 2010. 1º de janeiro de 2010. Quantos anos ela tem para reclamar? Quantos anos para trás? Primeiramente, a gente tem que entender que essa pessoa, ela terá 2 anos para reclamar. Aqui é o prazo para reclamar. Antônio, então quer dizer que esse prazo vai contar ali 1º de janeiro de 2010, vai colocar aqui 1º de janeiro de 2012. Sim, tem alguns entendimentos que relativizam isso, tá? Mas aí é muito direito de trabalho, não quero que você se agarre a esse tipo de detalhe. Quero que se entenda que a pessoa tem 2 anos para frente da dispensa para reclamar. Se ela buscou aqui, está prescrito, a empresa não tem que pagar 1 centavo para ela. Mas quando ela reclama os 5 últimos anos anteriores à data do ajuizamento da ação. Quer dizer, se ela entrou com a ação exatamente no dia 1º de janeiro de 2012, ela vai poder reclamar aquelas verbas até o dia 1º de janeiro de 2007, concorda? 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, Antônio, na prática ela só vai botar a mão aqui nesta verba, não paga? Sim, sim. E esta daqui, Antônio? Não recebe mais. Prescreveu. A prescrição, ela está ali a cargo da segurança jurídica, né? Mas Antônio, é injusto. Não, não é injusto. Mas isso daqui, Antônio, que ele não recebeu. Mano, não recebeu porque demorou para entrar. Se ele tivesse entrado com a ação aqui no primeiro dia, após a dispensa, ele reclamaria os 5 anos cheios, mas deixou para a última hora. Paciência. Tem um ditado em direito que fala: o direito não socorre a quem dorme, tá bom? Então, atenção também para isso daí. Além disso, você tem lá o inciso 30, que afirma a proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Então, eu não posso pagar mais, estabelecer funções diferenciadas ou eleger critérios de admissão baseado no sexo da pessoa, na idade dela, na cor, no estado civil, tá? Então eu faço, vamos pensar assim, contrata-se professoras de direito constitucional. Não, pera lá, por que tem que ser professora? Por que não pode ser um professor? O sexo aqui é determinante? Creio que não, creio que não. Então assim, eu quero contratar pessoas para um cargo de secretárias, elas não podem, as meninas ali, ter mais do que 20 anos de idade. Não sei, esses critérios aí, eles podem gerar eventuais indenizações para aqueles que se vejam preteridos dos postos de trabalho. Eu não posso também, obviamente, diferenciar função, admissão ou salário com base na cor da pessoa, pelo amor de Deus, né? Esse é branco, vai ganhar menos ou mais do que o negro. Claro que nunca isso poderia acontecer. Se acontecer, legitima-se uma equiparação, legitima-se uma indenização, legitimam-se responsabilizações outras para com aquela empresa. E também Estado Civil. Aí nós temos essa proibição de diferença, tá? É claro que a gente tem que compreender também e aqui é um aprofundamento, tá? A depender das circunstâncias, a depender do cargo, eu até poderia separar aí as pessoas por sexo num critério de admissão. Como assim? Como assim? Eu não entendi, Antônio. Vamos pensar. De repente, há uma determinada boate, há um determinado vandalismo constante no banheiro feminino. Eu quero contratar uma pessoa para cuidar. Eu posso agora, ante a atividade que será feita, optar apenas por menina. Não é verdade? Não faz sentido botar um cara lá no banheiro feminino. Não é verdade? Então tá bom. Depois, eu também não posso discriminar
as pessoas com base no salário e critérios de admissão, se forem elas portadoras de deficiência. Não posso. Não posso. Eu não posso pagar mais ou menos para aquele portador de deficiência, me parece. E não posso segregá-lo no que toca a critério de admissão, a não ser, e aqui é um aprofundamento também, que a necessidade especial que ele tenha seja incompatível com a atividade que eu preciso compor. Concorda? Então vem lá uma pessoa que é cadeirante, ela é paraplégica. Eu quero um cargo de escrivão, né, um cargo administrativo. Não posso diferenciar, porque a pessoa vai trabalhar num computador. Obviamente, tanto ela quanto qualquer outro fariam aquilo com a mesma produtividade. Agora, eu tenho lá um clube e eu preciso de um salva-vidas para cuidar lá de uma piscina infantil. Aí me parece que não seria injusto segregar aquele portador de uma necessidade especial. O cara é cego, talvez surdo. Acho que não dá, né? Não dá. Também a gente entende aí a proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais respectivos. O que está falando a Constituição aí que todo trabalho tem a sua dignidade, todo trabalho tem a sua especial relevância, tá? Não podemos nos desgarrar disso. E também proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 e de qualquer trabalho a menores de 16, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14. Fala, meu Deus do céu, não tinha um jeito de complicar mais a redação desse artigo? Veja, ali está escrito o seguinte, como é que funciona a idade, critério de trabalho por idade? Menor de 14, proibido. Não pode trabalhar. Não pode trabalhar. 14 a 16, pode trabalhar na condição de aprendiz. Na condição de aprendiz. 16 aos 18, pode trabalhar, desde que não seja ali trabalho noturno, perigoso ou insalubre. É o que fala a Constituição. Então, trabalho noturno, perigoso ou insalubre. Esses não poderiam trabalhar nessas condições. Agora, aquele que tem mais de 18, aqui agora o trabalho é livre. Trabalho é livre, pode trabalhar no que quiser e ninguém vai se preocupar com isso, tá bom? Mas ele trabalha lá numa atividade perigosa, então vai receber o adicional. Atividade penosa vai receber o adicional. Mas aí nós temos as atividades, tá bom? Bacana. Legal. Alguns às vezes me perguntam, Antônio, mas e assim, a Maíta? O que estava fazendo a Maíta lá no SBT? Ela era apresentadora, ela era trabalhadora, ela tinha 5 anos de idade. Pois é, aí tem alguns pontos que também o direito, enfim, adapta, né? Faz um gol de mão lá, mas relaxe, para a prova é proibido qualquer trabalho para menor de 14. O Ministério Público constantemente ia lá a perturbar no bom sentido a emissora, falando, escuta, você está botando uma menina de 5 anos para trabalhar todo dia no programa de televisão? Não funciona assim, né? Não funciona assim. Depois temos lá a igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso. Essa disposição ela é muito interessante e ela quer equiparar os direitos para aquele que tem carteira assinada e aquele que não tem carteira assinada. É lógico, porque se não fosse assim, ninguém contrataria com carteira assinada. Concorda comigo? Se não houvesse essa equiparação, ninguém contrataria com carteira assinada. Eu vou contratar 100, porque aí ele não vai ter direitos. Não, se você contratou alguém e não registrou, paciência, você vai ter que pagar tudo de uma vez só com juros, com multa, mais ainda uma indenização que eventualmente alguém te fixe, um poder judiciário te fixe. E aí acabamos esses direitos trabalhistas aqui do artigo 7º. Só que esse ponto é maravilhosamente importante. Por que ele é maravilhosamente importante? Porque ele foi recém-inserido na Constituição, tá? Eu estou falando de a redação aí dada pela emenda constitucional, que é da 72, que é da metade de 2013. Você deve ter ouvido falar na PEC das domésticas. Pois bem, até a metade de 2013, a gente separava assim, olha, aqui tem trabalhador urbano e rural e aqui tem doméstico.
estes domésticos não têm os mesmos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. É uma injustiça, convenhamos. O que fez a emenda? Ela, na medida do possível, padronizou. Você já vai entender o que é esse na medida do possível. A emenda 72/2013, ela colocou que são assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os direitos previstos nos incisos, aí eu destaquei e coloquei já para facilitar quais são os direitos. Nos incisos 4, salário mínimo. Ele tem direito, obviamente, o trabalhador urbano e rural, doméstico, né, de ganhar um salário mínimo. Irredutibilidade de salário mínimo para os que percebem remuneração variável. Todos esses direitos já vimos. 13º, proteção do salário, né, constituindo crime sua retenção dolosa, vimos isso também. Limite a jornada de trabalho, no máximo 8 por dia, 44 na semana. 6 horas para turnos ininterruptos de revezamento. Hora extra, que equivale aí à hora normal, acrescida de no mínimo 50%. Férias com 1/3. Licença gestante, 120 dias, licença paternidade, pobre pai, 5 dias, porque a lei não foi criada até hoje, aviso prévio, redução de riscos inerentes ao trabalho, aposentadoria, reconhecimento das convenções coletivas de trabalho e acordos, proibição de diferenças no salário, funções e admissão, proteção para o portador de necessidade especial e limitação de idade para trabalho. Então, esses direitos que eu grifei aí, e já vou te explicar como é que você vai memorizar, eles estão aí já reconhecidos para os trabalhadores urbanos e rurais. Tá? Então hoje o trabalhador urbano e rural já pode reivindicar qualquer um desses direitos se for doméstico, né? Estamos falando aqui do trabalhador urbano e rural doméstico. Na verdade acabou agora esse negócio doméstico, me parece, salvo algumas poucas exceções, está equiparado. Só que a gente tem que entender, antes de ir adiante, pegar essa parte aqui, ó, atendidas as condições estabelecidas em lei e observada a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias principais e acessórias, decorrentes das relações de trabalho e suas peculiaridades, eles também terão os que aí adiante seguem. Mas, Antônio, o que quer dizer isso daí? Olha, não sou eu, Antônio, quem fala, é a Constituição quem fala. Obviamente, a pessoa que trabalha no contexto doméstico exerce um trabalho com a mesma dignidade de qualquer outro trabalho. Mas a gente não pode comparar o trabalho que uma pessoa faz dentro da casa de alguém ao trabalho que uma pessoa faz numa fábrica, por exemplo, ou numa padaria, ou em uma loja. Como não? Calma, você vai entender o que eu quero falar. Aquele que trabalha numa loja, vamos pensar assim, ó, eu tenho uma panificadora. E eu contratei um padeiro para fazer o pão. Você concorda que eu vou vender o pão por X, sendo que nesse valor do pão está embutido já quanto é o aluguel do meu ponto comercial, quanto eu pago de imposto, quanto é a matéria-prima, quanto é o salário do próprio padeiro? Sim. Então, Antônio, e o meu lucro, obviamente. Então, Antônio, você está querendo dizer que o padeiro, ele se paga? Claro que ele se paga. O trabalho dele paga ele próprio. E eu ainda consigo tirar um lucro. Essa é a ética da relação de trabalho. Agora, a pessoa que trabalha na minha casa, ela não gera com o trabalho dela uma riqueza direta para mim. Antônio, mas enquanto ela está trabalhando, você vai sair trabalhar. Eu sei. Eu não estou dizendo que ela não gera benefício para mim ou uma riqueza indireta. Eu estou falando que o trabalho que ela faz na minha casa não me deixa mais ou menos rico. E a Constituição, então, ela foi sensível a esse tipo de diferença. E note, pelo amor de Deus, não vai me entender mal. Eu não estou falando que um trabalho é melhor que o outro, um pior que o outro. Não é isso. Eu só estou falando que há concepções diferentes aqui. Cada trabalho rende mais ou menos que o outro, numa perspectiva de lucro para o patrão. É isso que eu quero dizer. Então a Constituição entendeu essa diferença e falou, olha, a gente não pode equiparar a pessoa que contrata alguém para trabalhar em sua casa ao empresário. Porque o empresário ele está ganhando com o trabalho do trabalhador, então ele conseguiria ali planejar-se para fazer um salário que ainda pagasse aquele trabalhador e ganhar o seu lucro. Então o que eu quero dizer? Ou melhor, o que a Constituição quer dizer? Esses direitos que a gente viu até aqui, como eu disse, de imediato estão reconhecidos para os trabalhadores urbanos e rurais. Agora, atendidas as condições estabelecidas em lei, observada a simplificação do cumprimento de obrigações tributárias, aí sim a gente vai pagar para os trabalhadores domésticos
Primeiramente aqui, ó, vamos garantir para eles uma proteção contra dispensa sem justa causa. Então o que está falando aqui é que, pera lá, imagina eu tenho uma pessoa de 10 anos na minha casa, e aí ela tem lá 50 mil reais no FGTS. Para eu mandar embora, eu vou ter que pagar 40% de 50 mil reais? Mas peraí, aí me mata. Eu não estou dizendo que ela não mereça, adoro ela, ou ele que seja, mas aí eu não sou empresário, sou um particular, eu também recebo salário. Aí então o que vai acontecer? Se não fosse esse tipo de regra aqui, todo mundo mandaria todos os empregados domésticos embora. Não, pera lá, então não, manda embora. Aí estaríamos dando um tiro no próprio pé. A pretexto de proteger o trabalhador doméstico, a gente estaria criando aí uma informalidade, fomentando uma informalidade. A mesma coisa o seguro-desemprego, a mesma coisa o FGTS, eu tenho que pagar ou não? Poxa, eu trabalho com um orçamento apertado, vou ter que pegar mais 8% e depositar. Adicional noturno, salário família, assistência gratuita aos filhos e creche e seguro contra acidente de trabalho. Então isso daqui eles ainda não têm, tá? Isso daqui ainda depende de uma regulamentação legal. Se você fixar estes, todos os outros acabam sendo a eles reconhecidos. Atenção, esta foi a emenda dada aí foi a redação dada pela emenda 76 de 2013. Só que ainda num contexto de direito trabalhista, ou melhor dizendo, de liberdade de direito social, a gente pode rapidamente conversar sobre esta liberdade sindical. Veja, é livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: 1. A lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, vedadas ao poder público a interferência e a intervenção na organização sindical. Antônio, por que é livre a associação profissional ou sindical? Simples, porque uma andorinha não faz verão. 100 mil fazem. Um trabalhador lá na frente da fábrica, lá greve, ele não faz nada. Agora, se desse todo mundo, aí faz o estrago. Quem é que organiza isso? O sindicato. Ao menos numa perspectiva romântica, é o sindicato. Alguns falam que o sindicato hoje está um pouco deturpado, também não estou nem aí, não quero saber, isso não interessa na aula. Agora, dado o fato de o sindicato atuar de maneira mais enérgica na proteção de direitos, há o reconhecimento de uma livre associação no artigo 8º. E claro que a lei não pode exigir a autorização do Estado para a fundação do sindicato. O que está escrito aí é que se eu sou professor e quero juntar-me com os outros professores e criar um sindicato, o Estado não pode exigir de mim a autorização. Não pode a lei ser criada estabelecendo uma necessidade de autorização. Ressalvado, contudo, o registro no órgão competente. Então, quer dizer, eu vejo o poder público, ele não pode me exigir autorização, mas ele pode exigir que eu registre aquele sindicato no Ministério do Trabalho e Emprego, por exemplo, para saber ao menos que há um sindicato atuando naquela categoria. E uma vez criado o sindicato, é vedado ao poder público interferir nele. Também está escrito aí no inciso 2 que é vedada a criação de mais de uma organização sindical em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área de um município. Então quer dizer que os trabalhadores ou empregadores interessados, eles definem qual será a amplitude do seu sindicato. A gente quer fazer um sindicato que pegue 5 cidades, não tem problema. A gente quer pegar um sindicato que pegue 10 cidades, não tem problema. Mas agora, dentro dessa base territorial, pode ter mais de um sindicato? Não pode. Não pode. Mas não pode ter sindicato 1 e 2 da mesma categoria? Não, claro que não. Qual que é o limite mínimo? Um município. Dentro de um município não pode ter mais do que um sindicato representativo de uma mesma categoria profissional, é o que fala o artigo 8º, inciso 2 da Constituição. Na próxima aula, a gente gasta mais alguns minutinhos para encerrar esse ponto e aí entraremos naquela parte final do seu edital, que fala de ordem social, meio ambiente, índio e um monte de coisa que está lá na parte já finalzinha da Constituição. E também te adianto, tá? Aquela ali é uma parte da Constituição que exige leitura. A gente vai destacar, vamos trazer aí algumas questões da CESP, agora talvez valha mais a pena, né, a trabalhar com algumas questões de maneira pontual, mesmo que não sejam da banca, né, da agente da Polícia Federal, para entender bem aí onde a prova cobra ali, já que é um tema
de um universo muito, muito grande. Até agora, todos os assuntos que a gente falou têm igual chance de cair, né? A banca, ela cobra daqui, da colar. Agora, naqueles temas, você vai ver que normalmente a cobrança vem de maneira mais focada. Minha amiga, meu amigo, obrigado. Um grande abraço. Até o próximo encontro.